A Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Diniz, lido por Sofia Pedro. Capítulo 6. O leitor, se alguma vez realizou uma viagem na companhia de qualquer amigo, há de ter observado que, durante os primeiros tempos que passam juntos, numa terra para ambos desconhecida, tão alheios às coisas como às pessoas no meio das quais se vêem, nem por momentos se sofrem separados. Um segue sempre o outro em todos os passos que dá, precisa dele para comunicar-lhe as primeiras impressões recebidas e pedir-lhe em troca as suas. À medida, porém, que pouco a pouco se vão familiarizando mais com os lugares e com as personagens daquele mundo novo, afrouxa a constrição desses laços e cada um principia a readquirir a independência individual que de modo próprio havia abdicado. Um facto semelhante nos sucede com Henrique de Sousellas. Encontrámo-lo na estrada. Na companhia dele entramos em uma terra onde tudo nos era estranho. Nada mais natural do que dar o braço um ao outro, passar juntos a manhã e fazer em comum as nossas visitas. Agora, porém, que temos já algum conhecimento da terra e da gente, é tempo de nos declararmos independentes e sacudirmos o jugo de uma companhia forçada, a qual, embora seja de um amigo estimável, se é forçada, é sempre jugo em certas ocasiões. Os próprios Castor e Pólux, ou Pílades e Orestes, penso eu, haviam de ter momentos em que se desejassem sós, se é que não deviam aos deuses a felicidade de possuírem curtos espíritos, o que não creio. Deixemos, pois, Henrique de Sousellas entretendo com a tia Doroteia a mais pacífica das conversas que podem auxiliar a digestão de um jantar. Deixemo-lo no tranquilo recinto de Alvapenha e vamos associar-nos a um dos nossos recentes conhecimentos, que é Augusto, o mestre de Mariana e de Eduardo, aquele pálido rapaz que entrevimos na sala da casa do mosteiro. Ao sair dali, Augusto seguiu através de campos e à beira de valados, com aquele ar pensativo que lhe era peculiar. O pouco que da história dele soubemos, pelas palavras da Morgadinha, é bastante para que nos não admire a quase incessante melancolia de Augusto. Aos 20 anos e sem família, com inteligência e mal podendo à custa de sacrifícios cultivá-la e elevá-la à altura das suas aspirações. Alma generosa e compassiva, tendo muita vez de limitar-se a chorar os infortúnios que via, porque a pobreza lhe negava meios de remediá-los. Não serão estas ainda nuvens bastantes para toldarem a luz de uma existência, embora a juventude a ilumine? Havia alguns anos que esta disposição para a tristeza se exacerbara em Augusto. Coincidiu o facto com algumas circunstâncias que convém referir. A Morgadinha dos Canaviais, madrinha de Madalena e de quem viera a esta o nome de Morgadinha, pelo qual mais conhecida era na aldeia, havia, ao morrer, instituído um legado a favor de Augusto, então criança, com a condição de ele abraçar a vida eclesiástica. O conselheiro, pai de Madalena, devia administrar este legado, educando o rapaz nas escolas de Lisboa ou Porto, desde o dia do seu primeiro exame até o da primeira missa, porque nesse lhe entregaria o capital por inteiro. Isto sucedeu no tempo em que a mãe de Augusto, que havia 2 anos viuvara, lutava com a miséria, e o rapaz, pela sua penetração e pelo entusiasmo com que aprendia, causava o espanto do velho mestre régio da localidade. Foi por todos abençoada a memória da Morgada por tão bem cabido legado,
que era ao mesmo tempo que remédio às privações de uma família, prémio e estímulo à inteligência e à aplicação de uma criança que prometia vir a ser Deus sabe o quê. Ninguém se lembrou de perguntar a si próprio se a cláusula posta pela legatária como condição à concessão do benefício não podia ser uma crueldade que o anulasse. Se comprar um futuro por dinheiro, sem querer saber a quantidade de aspirações, de esperanças, de fantasias que sejam, a que se tem de renunciar pelo contrato, não é uma iniquidade. Se não era uma quase simonia ir à casa do pobre e, fazendo luzir os reflexos do ouro nas sombras da miséria, propor-lhe trocar por estes tesouros que o fascinam os valiosos tesouros da alma. Eu, por mim, abomino estes legados condicionais que um espírito malévolo, egoísta e desejoso de dominar ainda depois da morte tantas vezes dita. Essas meias generosidades são às vezes a causa do infortúnio de uma vida inteira. Aceites ou recusadas, é raro que depois, a cada provação que nos experimenta, uma voz interior nos não exprobe o partido que abraçamos. Louco! Para que hesitaste em trocar meia dúzia de fantasmas por um bem real? Quem te mandou sacrificar a vaporosos ídolos de poetas o benefício que te ofereciam? Dirá ela aos que rejeitaram o pacto. Ambicioso, clamará aos outros. Aí tens a felicidade que julgaste comprar à custa do que há de mais nobre na alma humana. Embriaga-te agora no incenso em que envolveste o altar do bezerro de ouro, consumindo aí as tuas mais santas e generosas aspirações. Augusto não adivinhou, porém, logo, a crueldade da disposição testamentária. Era muito criança ainda. E depois uma ideia nobre o preocupou. Compreendeu que ia ser o amparo daquela pobre mãe que só podia abrigá-lo com os extremos do seu muito amor. Seu pai, morrendo, apenas conseguira deixar uma herança. Foi à viúva o dever de velar pelo filho. Augusto exultou, vendo que podia inverter aquele legado, velando ele pela fraca mulher que, para bem o cumprir, esgotaria de certo a vida. Redobrou por isso a solicitude no aprender. Desenvolveu-se-lhe mais e mais a inteligência, quase espontaneamente, pois justo é confessar que bem rudes eram os cuidados de cultura que o velho magister lhe sabia dar. Mas quem ignora os surpreendentes efeitos que da inteligência e do estudo, da aptidão e da vontade podem resultar? Dotem um homem dessas duas faculdades poderosas e neguem-lhe embora os meios de progresso, ele caminhará, inventando-os primeiro se tanto for preciso. E depois é um grande alento aos espíritos superiores a consciência de uma nobre missão a cumprir. Não há fadigas que tal estímulo não vença, abnegação que não inspire. A Augusto era-lhe incitamento a ideia de que sua mãe precisava dele. Quando ainda aos seus 13 anos fosse já bem conhecida a grandeza dos sacrifícios que lhe exigiam, não hesitaria talvez, instigado por aquela aspiração. Quanto mais que ainda mal lhe tinham animado os sonhos as doces imagens, tão gratas ao coração do adolescente e a que teria de renunciar. Suspirava por o dia do seu primeiro exame, o qual, graças aos esforços empregados, não se fez esperar muito. Quando se aproximava a ocasião, o pai de Madalena mandou vir Augusto para Lisboa e hospedou-o em sua casa até que chegou o dia.
Não confiando demasiadamente no ensino público da aldeia, o conselheiro quis que o seu pequeno hóspede recebesse algumas lições de um professor da cidade e deste obteve as melhores informações da inteligência do rapaz, que só por milagre dela conseguira sair muito pouco aivado dos vícios do ensino do campo. Augusto demorou-se algumas semanas em casa do conselheiro. Afinal fez o exame, no qual foi felicíssimo, obtendo nele as mais distintas qualificações. Imagine-se o efeito que a notícia produziu na aldeia. Exagerando-se, dizia-se por lá que em toda Lisboa corria a fama do rapaz e houve até quem não hesitasse em afirmar que a criança confundira os mestres, que foram uma maravilha. O mestre-escola reclamou para si a glória do acontecimento, fundando-se em que através do discípulo resplandecia a ciência do mestre. Os invejosos disputavam-lhe, porém, tão inquestionável glória e riam-se dele. A pobre mãe, essa, levou todo o dia a chorar de prazer e a render graças à Virgem, a quem tanto encomendara o filho. Voltou Augusto à terra. Era o rapaz o assunto de todas as conversas. Olhavam-no como um prodígio. Todos o queriam ver, como se até ali não o tivessem visto bem, e de feito todos o foram ver. Nem o abade, nem o administrador, nem o presidente da Câmara faltaram. Foi tudo. Pois bem, de tantos que o viram, não houve um só que não notasse que o pequeno vinha triste. Ninguém contestava o facto, que ele como que saltava aos olhos. As interpretações é que variavam. Aquilo é dos ares de Lisboa, a quem não está acostumado, dizia um. São canseiras de estudos, aventava o outro. Há lá coisa que puxe mais por uma pessoa do que o estudo. Não, que vocês cuidam, um exame sempre abala a gente cá por dentro, dizia um doutor que levara 10 anos a vencer um curso de 5. Fosse pelo que fosse, Augusto trouxera de Lisboa uma melancolia que os ares da sua terra não dissiparam e que aumentava sempre que lhe falavam no futuro e no legado da morgada. Quem mais a estudou e sentiu aquela súbita melancolia foi, como era de supor, a receosa mãe. Deus sabe que noites mal dormidas, que sustos e que íntimos terrores ela lhe causou. Perguntas, súplicas, arguições, lágrimas, promessas, nada tiravam de Augusto, que teimava em responder que nada tinha que o afligisse, que era a ilusão de quem o via a tristeza que lhe supunham. E para confirmar o que dizia, ria, mas era mais triste aquele riso do que o pranto em que se desafogasse. Para breve estava a entrada de Augusto no Colégio de Lisboa, onde, à custa do legado da defunta proprietária dos canaviais, devia continuar os seus estudos, quando o rapaz pediu para ficar algum tempo na aldeia. Não se pôde atinar com os motivos deste pedido. Indolência não era, pois, no entretanto, começou a estudar os rudimentos de latim com o ilustre professor que o leitor conhece já, mestre Bento Pertunhas. A saúde vacilante da mãe de Augusto declinou nesse inverno, o que veio dar outro motivo à demora do filho. Dias e dias passou o pobre rapaz, sentado à cabeceira do leito, dividindo os seus cuidados entre o estudo e os carinhos pela estremecida enferma. 2 anos se passaram desta vida, e quando, ao fim deles, Augusto abandonou aquele leito, foi depondo um beijo nas faces geladas de um cadáver. Era órfão. A vaga sombra de melancolia que já lhe toldava o rosto condensou-se-lhe mais então. Era quase um negrume de tristeza. Por esse tempo,
veio o conselheiro trazer Madalena para a aldeia, pois receava pela saúde dela se persistisse em Lisboa. O conselheiro propunha-se levar consigo Augusto quando voltasse a Lisboa. Uma manhã, porém, este, de pouco mais de 15 anos, procurou-o e disse-lhe com uma gravidade que revelava uma tensão meditada e irrevogável: Venho prevenir Vossa Excelência de que desisto do legado da Senhora Morgada. Não quero ordenar-me. O conselheiro fitou-o estupefacto. Não queres ordenar-te? Porquê? Já não tenho mãe a quem amparar. Por ela forçaria a minha vocação sem remorsos. Por interesse próprio não o posso fazer. Parece-me um sacrilégio. O conselheiro era um homem muito do século. O seu trato social, a frequência dos círculos políticos elegantes haviam-lhe dado todas as boas e más qualidades que caracterizam aquela classe de homens, e sabe-se que a candura de sentimentos não entra no número das mais habituais dessas qualidades. Tinha uma razão clara, mas fria. Se abraçava uma boa causa, não o fazia cedendo ao entusiasmo, mas somente depois de ponderar fleumaticamente os fundamentos em que ela se baseava. Assim era que, em política, se costumara a contemporizar, espaçando a adoção de qualquer medida, inquestionavelmente boa, para tempos em que fosse mais conveniente. Não se apaixonava por utopias, desconfiava delas. Havia muito tempo que desviara dos olhos o prisma encantado, através do qual olham o mundo os poetas e todos os mais sonhadores. Costumara-se a marcar por modelo, nas diferentes carreiras da vida, não um tipo ideal dotado de todas as virtudes, limpo de todos os defeitos e vícios. Assentara a menor altura o alvo. Parecia-lhe que bom fito eram já os indivíduos que tinham conseguido maior consideração na sua classe. As máculas que eles tivessem eram, por esse facto, máculas autorizadas. O pensar de outro modo era pensar de romance. Agradável para entreter, porém mau nas aplicações às coisas da vida. Numa palavra, o conselheiro era um homem de bem, mas na esfera mundana. Não um daqueles tipos de pureza cristalina através da qual parece passarem sem desvio os raios da luz celeste, mas já um tanto embaciado do bafo social que não o fazia ainda totalmente opaco. Por isso sorriu à declaração de Augusto. A carreira eclesiástica não lhe parecia tão escabrosa como o futuro sacerdote a fazia, nem tão dura a lei como em teoria se mostrava. O conselheiro não pensava necessário tomar ao pé da letra certos deveres impostos. O mundo seria, como ele, tolerante em naturais infrações. Por tudo isso se riu. Fez a Augusto uma longa dissertação sobre as vantagens da vida eclesiástica, sobre os muitos interesses que lhe prometia e a leviandade com que ele queria renunciar a uma carreira segura, movido pelas instigações de um espírito timorato ou de uma visão fantástica. Augusto insistiu. Sem corar perante o sorriso cético do conselheiro, declarou que não abraçaria a vida eclesiástica sem que se sentisse com a coragem precisa para cumprir todos os deveres que ela lhe impunha. Que era precisa uma grande abnegação e que ele, depois da morte de sua mãe, não tinha a certeza de a conseguir. Nos interesses não pensava, e se pensasse, seria isso a primeira prova de não estar preparado para a missão de que se queria encarregar. Quando alguém abraça com lealdade e franqueza uma causa, dificilmente é vencido. O conselheiro, acostumado a não recuar nas mais acerbas lutas do parlamento, calou-se dentro em pouco às objeções daquela criança. Como que teve remorsos de tentar sequer desvanecer as ilusões a que o via abraçado. Ilusões, pelo menos, as supunha ele.
Parecia-lhe uma obra satânica envenenar com um sorriso aquele ideal em que vivia. Respeitou-o e calou-se. Aquela criancice amorosa dos 15 anos, pensou para si. Deixemos ao tempo convencê-lo. Não me encarregarei eu desse papel que é pouco simpático. Quem me restituirá aquelas canduras? Teria alcançado menos no mundo, mas talvez tivesse gozado mais, ou melhor. O conselheiro cedeu, aparentemente, esperando que a reflexão modificaria mais tarde as ideias do rapaz. Exigiu dele que a ninguém anunciasse as tensões em que estava de se não ordenar, pelo menos enquanto não passasse mais tempo sobre aquela resolução. E uma vez que ficava na terra, pediu-lhe o conselheiro que se encarregasse da primeira educação de Ângelo, então de 9 anos, pois mais confiava para isso em Augusto do que no professor oficial. Augusto aceitou com prazer a incumbência que, sobreadequada aos seus gostos, lhe abria uma carreira que ele já imaginara adotar. De então nasceu uma íntima amizade entre Ângelo e Augusto. Foram rápidos os progressos do discípulo e não menos reais as vantagens que ao mestre resultaram do ensino que lhe desenvolvia cada vez mais a inteligência. O conselheiro tinha motivos para estar satisfeito da escolha. Ao fim de um ano, as repugnâncias de Augusto em aceitar o legado eram as mesmas. O egoísmo paternal do conselheiro não o deixou ser muito ardente a combatê-las. Espaçou-se mais uma vez a decisão. Outras lições apareceram a Augusto, as quais ele acolheu com gosto. O mestre-escola reclamava também muitas vezes o seu auxílio. Compadecido da sua velhice, Augusto nunca lhe recusou. O velho acabou por declinar nele o serviço todo, sem que Augusto consentisse em receber por isso o menor estipêndio. O público não se cansava de perguntar quando seria que o rapaz principiaria os seus estudos em Lisboa e por que não o fazia já. Como não obtivesse resposta, comentava o facto, como costuma comentar todos os que não entende. No entretanto, a educação de Augusto não ficara estacionária. Com grandes sacrifícios a continuar a ele, e num ermo, como era aquela aldeia, tinha muito de milagre o que fazia. O latim de mestre Bento já mal satisfazia as impaciências de espírito deste discípulo entusiasta, e não raro que a inteligência de Augusto visse mais fundo nos textos do que a experiência do mestre. O caso favoreceu os desejos do estudante. Numa freguesia próxima estava como abade um doutor em teologia, homem de sólido saber e de reputação extensa. Um dia em que, por convite do seu colega, viera assistir e pregar na festa do orago da aldeia, o padre encontrou-se com Augusto na sacristia e, conversando-o, admirou-lhe a penetração, cativou-se de sua modéstia e lamentou não estar mais perto dele, porque o auxiliaria como pudesse nos estudos. Augusto perguntou-lhe se era sincera aquela vontade. Afirmando-lhe o padre que sim, respondeu que não seria então estorvo a distância, porque ele a venceria. E daí em diante, 2 vezes por semana, às quintas-feiras e domingos, franqueava légua e meia dos mais escabrosos caminhos para ir ouvir as lições do erudito abade. Assim se aperfeiçoou na latinidade, cultivou a filosofia e adquiriu o gosto pelos nossos velhos prosadores e poetas. Vinha de lá carregado de livros para ler durante a semana. Toda a biblioteca do padre lhe passou pelas mãos. Era, porém, o teólogo clássico exclusivo e nada visto em línguas e literaturas modernas. A sorte não recusou ainda a Augusto um novo mestre.
Entre os muitos estudos de estradas de que os governos em Portugal fazem proceder 20 anos antes a construção definitiva de uma só, que de ordinário sai sempre como se não fosse tão estudada, houve que levou à aldeia, em que eu e o leitor nos achamos, um engenheiro que aí fez quartel e centro de operações durante 3 meses inteiros. A casa em que ele se alojou ficava próxima da de Augusto. Cedo travaram conhecimento os dois. O engenheiro, o menos que possuía eram livros de matemática. Mas, quanto à literatura moderna, trazia nas malas e baús uma excelente provisão. Não tendo que fazer às noites, entreteve-se a ensinar o francês a Augusto e a ler-lhe os livros da sua biblioteca portátil. Voavam as horas a Augusto naqueles serões. Neles aprendeu todos os nomes da nossa literatura moderna, bem como os principais da França e de Inglaterra. Quando o engenheiro partiu da aldeia, já Augusto sabia o francês bastante para se aperfeiçoar por si. Este amigo deixou-lhe em lembrança grande parte dos seus livros, que Augusto releu muitas vezes. Atingiu finalmente Ângelo a idade de precisar do colégio. O conselheiro, ao levá-lo consigo, insistiu mais uma vez com Augusto para que viesse também e aceitasse o legado da morgada. Foi em vão. Encontrou-o ainda inabalável. E desta vez fez pública a sua desistência e o ambicionado património foi concedido a outro. Meses depois, morreu o velho mestre-escola da aldeia. Augusto escreveu ao conselheiro, declarando-lhe que pretendia aquele lugar que já há muito tempo servia e pedindo-lhe para que se interessasse porque ele o obtivesse. O conselheiro quis tirar-lhe da ideia tal projeto. Escreveu-lhe que na idade em que estava Augusto, o não ter ambições era indício de uma profunda doença moral, que a posição a que ele aspirava equivalia a uma sepultura estreita a que se acolhesse vivo. Augusto persistiu, porém, no intento, e o conselheiro empenhou-se por ele em Lisboa. Conseguiu que uma portaria, meio pelo qual se faz em Portugal tudo o que é contra a lei expressa, o dispensasse da idade que ainda não tinha, pois mal completara 19 anos. E Augusto foi, por conseguinte, admitido a concurso para tão pouco disputado lugar e provido nele por 3 anos. O conselheiro, a quem não fora impossível obter-lhe despacho vitalício, quis ver assim se no fim dos 3 anos o obrigava a abandonar tão laboriosa e mal recompensada carreira, e de propósito o fez despachar temporariamente. Conquanto o legado da morgada tivesse tido já outra aplicação, o conselheiro não hesitaria em proteger em qualquer carreira o mestre do seu filho. Mas ao fim de 3 anos, Augusto, apesar de por experiência conhecer já os espinhos da profissão, apresentou-se novamente ao concurso para obter novo despacho. Na época em que abrimos esta narração, voltara Augusto de pouco de ultimar a nova prova e estava pendente ainda a decisão do ministério competente. Desta vez tivera um competidor, um homem muito protegido por influências da localidade, as quais ainda não tinham podido vencer a do conselheiro que pugnava por Augusto. Desde que fora para Lisboa, Ângelo não se esquecera de escrever amiudadas vezes a Augusto, contando-lhe dos seus estudos e descrevendo-lhe a sua vida na capital. E quando vinha a férias, procurava transmitir ao que fora seu mestre a ciência que durante o ano adquirira. Foi assim que Augusto começou a estudar a língua inglesa, a geografia e a história. Recebido o primeiro impulso, a sua inteligência e aplicação faziam o resto. Um homem que havia na aldeia e com quem cedo teremos de travar conhecimento, um velho ervanário,
para alguns um sábio, para outros um louco, para todos um homem honrado, concorreu também com o seu contingente para a educação de Augusto. De tempos a tempos, este velho misterioso apresentava-se em casa dele com um pacote de livros debaixo do braço e, sorrindo, pousava-lhes em cima da mesa. Eram quase sempre aqueles que Augusto mostrava ou sentia mais desejos de possuir. Da primeira vez, Augusto fitou o ervanário com espanto. Ninguém o supunha rico. Como podia ele, pois, obter aqueles livros, alguns dos quais eram de preço? O velho, porém, disse-lhe ao perceber-lhe a surpresa: Não queiras saber da minha vida, rapaz. Suponho que eu tenho a servir-me uma vara de condão ou uma fada qualquer e deixa correr. Augusto acabou por persuadir-se de que o ervanário tinha acumulado riquezas à força de economias, porque de economias vivera sempre. De pequeno, merecera aquele velho uma singular simpatia e, com afeto de pai, fora sempre tratado por ele. Resignou-se a aceitar sem reflexões, até porque sabia ser fácil o escandalizar o velho com elas. O que fazia era evitar, na presença dele, qualquer palavra que pudesse denunciar desejos de possuir um livro qualquer. Mas o velho, como se tivesse de facto algum poder oculto a informá-lo, às vezes parecia adivinhar, e trazia-lhe livros que Augusto deveras desejava, mas a respeito dos quais tinha a certeza de lhe não ter falado, nem eram daqueles que o velho conhecia. A seu pesar, via-se quase inclinado a adotar a crença supersticiosa do povo a respeito daquele seu velho amigo. Pensando melhor, pareceu-lhe procederem de Ângelo as informações pelas quais o velho se guiava na escolha. Não lhe atribuía, porém, o presente, porque as economias de Ângelo não chegavam para tanto. Depois de tudo quanto temos dito de Augusto, poderá ainda o leitor estranhar os ares pensativos com que o vemos? Poucos passos andados depois que saiu do mosteiro, encontrou Augusto a distribuidora das cartas, que lhe entregou uma, subscritada para ele. Era de Ângelo. Augusto abriu-a imediatamente e leu-a ainda pelo caminho. Era uma extensa carta em que se sucediam os períodos em um desses longos, incoerentes e difusos arrazoados que constituem a essência de uma carta de amigo para amigo. Ângelo falava dos seus estudos, de saudades da terra, de esperanças e de projetos. Projetos que naquelas idades nascem e morrem a todo o instante. Terminava esta carta em que lhe participava a sua vinda à aldeia pelo Natal com o seguinte período: Peço-lhe que diga à Lindita que se não esqueça de mim. Dentro em poucos dias conto ir ver os coelhos do quintal dela e ajudá-la a tirar a água do poço. O pai dela chega aí ao mesmo tempo que esta carta. Leva um livro para si. Augusto sorriu ao ler o post-scriptum. Pobre Ângelo, murmurou ele. Deus não permita que sobreviva à tua última criancice essa simpatia por Ermelinda. Estas generosas afeições de criança, muitas vezes ao crescer, envenenam o coração. Havia tanta amargura nestas reflexões de Augusto. E, como absorvido nelas, caminhou para a casa do recoveiro Cancela, que era o pai da pequena, a quem na carta se aludia.